Fala galera do Sinapse, tudo bem? Meu nome é Otávio, eu sou advogado e hoje eu estou invadindo a página do Gui do G para tratar com você sobre um assunto que alia a medicina ao direito. Falaremos sobre a possibilidade de abatimento do FIES para os estudantes de medicina. A frase pode ser um pouco confusa, mas é super simples. Basicamente, é a possibilidade que tem o estudante de medicina de diminuir o valor da sua dívida com financiamento estudantil através do próprio trabalho. E não é qualquer diminuição, viu? É um valor muito considerável que depois eu vou dar um exemplo e explicar direitinho para vocês. Esse não é um tema super novo, não é novidade na legislação. Existe desde 2010, mas poucas pessoas conhecem. Basicamente, é uma espécie de incentivo do governo federal para que os médicos vivam, compareçam a setores que não são polo atrativo normalmente. Mas então, pessoal, vamos entender do que é que eu estou falando, o que seria esse abatimento. Peço desculpa desde já, mas eu vou ter que falar brevemente um pouquinho assim sobre leis, tá bem? Isso tudo está previsto expressamente na Lei 10.260 de 2001, que é conhecida como a Lei do FIES. Daí vocês vão me perguntar, mas Otávio, tu não disse agora há pouco que isso existia desde 2010? Pois é, em 2010 foi acrescentado nessa lei o artigo 6º-B, que é exatamente o artigo que comenta sobre o abatimento do financiamento. O Gui vai colocar aqui para vocês como é que está escrito, igualzinho como está escrito na lei, mas eu vou explicar com as minhas palavras. É muito simples. Basicamente, o estudante pode abater por mês 1% do valor total do financiamento estudantil. Depois eu vou explicar para vocês com exemplos, mas é isso, exatamente isso. Para que isso aconteça, o artigo fala em alguns requisitos. Ele também comenta sobre a possibilidade de abatimento para professores, mas o objeto agora do nosso vídeo é os médicos, obviamente. Então existem dois requisitos, o requisito que é mais técnico e o requisito temporal. O requisito técnico é o seguinte: primeiro, deve ser um profissional que trabalhe na estratégia da saúde da família, as conhecidas ESFs, ou um médico militar das Forças Armadas. Em segundo lugar, esse profissional médico deve trabalhar em áreas de carência e dificuldade de retenção de profissional médico, estipulado pelo Ministério da Saúde. O que seria isso? Seriam áreas, regiões, que o Ministério da Saúde, o governo federal, considera prioritárias. Inclusive, o Gui vai colocar aqui embaixo do vídeo um link que pode levar vocês direto a essa portaria específica do Ministério da Saúde. Lá vocês vão poder conferir e pesquisar qual cidade se insere nessas características que eu acabei de dizer, tá bem? Se o médico não atuar nessas áreas específicas definidas pelo Ministério da Saúde, ele ainda terá duas opções. O governo também dá um incentivo para médicos que preencham o primeiro requisito e que trabalhem em regiões que atendam população ribeirinha, quilombola, indígena e que vivem em assentamento. Ou ainda, profissionais que preencham o primeiro requisito, mas trabalhem em unidades básicas de saúde que atendem os 20% mais pobres do município. Esse dado é definido pelo secretário de saúde da própria cidade. Então, entrando em contato com a Secretaria da Saúde, é possível descobrir se a unidade básica de saúde está dentro dessa região 20% mais pobre do município. Esse é um requisito muito importante, porque a maioria das pessoas vai se inserir nele e não naquelas regiões prioritárias do Ministério da Saúde. Entendido? Essa é a regra técnica geral, no nosso mundo normal, do dia a dia. Acontece que, desde o início de 2020, nós não estamos mais vivendo no mundo normal, estamos vivendo num mundo muito diferente. Então, o governo federal acrescentou uma exceção. E essa exceção, ela abrange todos os profissionais da saúde, não apenas médicos. Então ela inclui enfermeiros e todos os outros profissionais que tenham atuado no SUS durante a pandemia, durante a emergência sanitária decorrente da Covid-19. Ok? Esse novo grupo é muito importante também, porque ele não pega apenas médicos, pega enfermeiros e qualquer outro profissional da saúde que tenha trabalhado dentro do SUS durante a emergência sanitária da Covid-19. Assim a gente fecha o requisito técnico. Todo esse grupo que eu comentei nos últimos minutos
pode pedir o abatimento de 1% mensal do valor pago ao FIES, ok? Agora nós vamos analisar o requisito temporal. O requisito temporal, ele trata do tempo de trabalho mínimo para que o médico possa pedir o abatimento, possa pedir o incentivo do governo federal. Para esse último grupo de profissionais da saúde que trabalharam durante a emergência sanitária no SUS, o tempo de trabalho mínimo é de 6 meses. Então, após 6 meses de trabalho, é possível pedir esse abatimento. Para todo o restante, para todas as outras opções, o tempo de trabalho mínimo é de 1 ano ininterrupto. Ou seja, a pessoa tem que ter trabalhado ininterruptamente por 1 ano para daí conseguir pedir o abatimento, pedir o incentivo. Beleza? Então acabamos de passar pelos 2 requisitos, o técnico e o temporal. Preenchido todos esses requisitos, é possível pedir o abatimento. Beleza? Agora vamos para um ponto importante. Um ponto muito importante, na verdade. Como é que isso funciona? Qual o valor que eu posso abater? Como é que eu posso ver na prática isso acontecer? Eu vou dar um exemplo genérico para vocês, tá? Hipotético. Baseado em casos que já chegaram para mim, em clientes que já me procuraram, tá bem? Digamos, hipoteticamente, que eu tenha financiado a minha faculdade de medicina o valor de R$200 mil, ok? Financei R$200 mil no FIES. Além disso, eu trabalhei como médico por 2 anos numa ESF, tá? Numa região que atendia os 20% mais pobres do município, numa UBS. Beleza? Ou seja, preenchi todos os requisitos, financiei 200 mil na faculdade e trabalhei 2 anos, ok? Ou seja, o que vai acontecer? Se eu trabalhei 2 anos, são 24 meses. A cada mês, eu posso abater 1% do valor total. Então, o valor total sendo 200 mil e podendo abater 24%, eu conseguiria tirar, numa regra simples de 3, numa conta básica, 48 mil de abatimento do valor total do FIES. Ou seja, tiraríamos 48 mil reais com o próprio trabalho dos 200 mil financiados para a faculdade. É um valor muito interessante, não é mesmo? Muito interessante mesmo. Daria para trabalhar muito bem as questões financeiras naquele campo que o G sabe falar muito bem, não é mesmo? Com essa diferença de valor. Viram? Vale muito a pena e é um recurso pouquíssimo utilizado pelos médicos formados que se encaixam nesses requisitos, não é mesmo? Vale lembrar agora que isso não tem ligação alguma com o eventual salário que o médico tenha recebido para trabalhar nesse tempo que ele pediu o abatimento. Ele vai receber o salário normalmente e vai realizar o abatimento. Além disso, também é importante lembrar que não tem prazo máximo para pedir abatimento, não tem tempo máximo para pedir abatimento. No meu exemplo, eu teria trabalhado 2 anos na ESF, mas eu poderia trabalhar 3, 4 anos. E assim eu poderia pedir abatimento desses 4 anos. O limite vai ser o valor total do financiamento. Não tem nenhum prazo máximo para isso. Entendido? Então realmente é um artifício, é uma possibilidade muito interessante para os profissionais médicos que adquiriram esse financiamento com FIES para pagar a faculdade. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas e qualquer dúvida ou qualquer interesse no procedimento é só me chamar. Aproveito o espaço para divulgar a minha página profissional, que é @diefenbach.advocacia. Eu sei que é um pouco difícil de escrever, então eu vou pedir para o Gui colocar aqui embaixo também, para vocês conseguirem pegar bem certinho como se escreve. Beleza? Um abraço a todos, agradecendo o espaço aí da Sinapse e logo estou de volta para tratar de mais assuntos que envolvam a medicina e o direito. Tá ok? Abração, valeu!